Glória a Deus. Você está feliz, irmãos? Que tempo maravilhoso. Quase que o pastor pregava o que eu ia pregar. Eu até falei para Lolo, eu pedi para as meninas fazerem algo aqui, e testificou, eu disse só, Deus está falando, está vendo? Pode coloca para mim, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Realmente eu quero falar sobre aquele trecho lá da música, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, porque o tema que o Senhor colocou no meu coração, queridos, e a gente até está falando um pouquinho com os voluntários hoje, é justamente sobre isso. Eu não sei quando você vê isso, queridos, ler isso ou canta isso, como é que o teu coração fica. Sabe, eu até estava relatando aqui para os voluntários, né, para os nossos voluntários aqui, para o voluntário da igreja, sobre essa realidade que a gente viu uma criança ontem, num passeio, e ela estava numa condição, sabe, queridos, totalmente desfavorável para as outras crianças que estavam no mesmo ambiente, correndo, brincando, sabe, queridos? E aquilo ali motiva o meu coração, e até minha filha falou que estava declarando que ela ficasse curada e sarada. A situação parecia não ser uma situação tão simples, queridos. E eu gosto de pensar, irmãos, que as pessoas que estão talvez ao teu redor não sabem o que você está passando. Você entende isso? Eu queria tanto que as pessoas soubessem como eu estou passando, mas sabe, querido, deixa eu te dizer, você pode compartilhar, a pessoa pode te ajudar em oração, mas deixa eu te dizer, quem pode resolver mesmo é o Senhor. Então, isso tem que estar no meu coração, queridos, como uma nota musical. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que eu estou alegre. E o Senhor me lembrou, eu até abri a Bíblia, para a gente ler um salmo, que é o Salmo 126, quando diz o Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Queridos, aquele povo estava há 70 anos preso, escravizado. Você consegue entender? Vamos fazer um paralelo entre a minha vida e a tua vida antes de Cristo. Nós estávamos presos ao diabo, ao reino das trevas, e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como foi a música que nós cantamos, que fala sobre isso, né? A justiça, a paz e a alegria, né? que é o reino de Deus. Sabe, queridos, eu vou te dizer, isso tem que ser um combustível diário para mim e para a tua vida todos os dias. Porque nós vamos talvez relatar alguns versículos, ver alguns versículos da Bíblia aqui, que ele vai falar sobre a boa mão do Senhor sobre a vida daquele povo, principalmente o povo da velha aliança. O apóstolo Paulo também, Deus livrou ele de muitas coisas, de ser picado por aquela cobra, e aqueles homens, oxe, ele vai morrer, ele está amaldiçoado, ele tem pecado, não, mas não, Deus livrou ele, queridos, de não morrer. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a situação que de repente o diabo pode levantar, ou as circunstâncias que estão ao teu redor, ela é muito pequena diante de um Deus que você serve. Essa tem que ser a minha realidade e a tua realidade, queridos. Se Deus livrou aquele povo que murmurou como murmurou, queridos, o que o Senhor não vai fazer por mim e por você numa nova aliança? E o Senhor tratou algo comigo, queridos, que eu até compartilhei com a igreja. Irmãos, fica com isso, pega isso. Isso salvou a minha vida, queridos, tem salvado a minha vida todos os dias. Rapaz, se está pressionando, se as coisas estão difíceis, é porque eu estou na direção certa. Sabe por quê? Porque eu sei que eu verei o livramento do Senhor na minha vida. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente só pensa nos gigantes, nas situações, nas dificuldades, mas porque, irmãos, a Bíblia disse, eu até lembrei que eu ministrei sobre isso a última vez que eu estive aqui, que eu digo, acho que eu não preguei bem não, que eu acho que o pastor nunca mais me convidou para pregar lá, aleluia, glória a Deus. Está redimido, pastor, do meu pensamento, me redimi agora, tá bom? Mas sabe, querido, a gente falou sobre ânimo, sobre alegria, né? E eu quero conotar isso, eu quero trazer isso. Se eu fosse colocar um tema nessa ministração, seria o agir poderoso de Deus. Irmão, só o fato de você estar sentado nessa cadeira, entenda uma coisa, foi a mão do Senhor que te sustentou essa noite, para você acordar e poder estar respirando, queridos. E eu estava passeando com meu pai, lembrei dessa cena agora, o Espírito Santo me lembrou. Eu estava passeando com meu pai no centro da cidade, e desceu um senhor com um balão de oxigênio, para sentar no lugar. Ele estava dependendo daquele balão de oxigênio para respirar. Irmãos, eu e você, estamos aqui. Você entende, queridos, que os problemas, as circunstâncias e as dificuldades, tudo fica muito pequeno, queridos, diante de Deus tão grande que a gente tem, a qual eu e você serve, irmãos. Por isso nós estamos alegres. Por que eu vou me alegrar? Ei, como o pastor disse, quase que ele pregava a minha pregação, fica alegre em tudo. Ele diz, todo tempo dai graça. Mas eu vou dar graça pelo problema? Não, dá graça porque no meio do problema você vai ver Deus te tirar por ele, queridos, e você não vai ser atingido. Sadraque, Mesaque e Abednego foi, e o Nabucodonosor disse, esquenta 7 vezes.
porque vai torrar assim quando entrar. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens, ele se preocupou, porque quando ele mandou, e ele diz, a Bíblia diz lá em Daniel, que ele juntou 7 homens mais fortes para pegar aqueles homens e colocar lá dentro da fornalha. Só que quando, queridos, aqueles homens foram colocar, irmãos, eles queimaram. Mas aqueles 7 que estavam lá dentro, os 3 que estavam lá dentro, não teve impacto nenhum. Que a Bíblia diz que mais na frente, nem um fio do cabelo, queridos, fumegou. Mas porque existia um 4º homem junto com eles. Ei, você não está só, o Senhor é por ti, todos os dias da tua vida. Da mesma forma, queridos, que o diabo se levanta quando você se acorda para te destruir, como eu falei, deixa eu te dizer, existe um exército do Senhor para te guardar e te preservar. Mas está difícil, irmão, se fica de pé, fica com teus braços erguidos, dá glória ao Senhor, porque o Senhor vai ser com você. Hoje é uma noite, queridos, que eu creio que Deus quer chacoalhar a gente por dentro, queridos, porque a gente fica tão pegado com as coisas desse mundo, olhando tanto para os problemas, esquecendo de olhar para o Senhor. Eu amo aquele salmista que ele diz, ei, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu? De onde vem o meu? Teu socorro não vem da tua conta bancária, teu socorro não vem do teu patrão, teu socorro não vem do teu pastor. Ele pode te ajudar, mas ele é limitado igual a mim e você. Mas o teu socorro vem do Senhor, irmãos. Deixa eu te dizer, quando estiver sendo pressionado, irmãos, coloca a palavra para dentro. Porque quanto mais você for pressionado, queridos, mais palavra vai sair. Jesus, quando foi tentado, ele foi com a palavra, irmãos, vai com a palavra. Mas se mantenha afogueado, cheio dessa palavra. Aí ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Irmãos, você consegue entender que os livramentos do Senhor na tua vida, ele é real? Estou falando alto, irmão. Está tudo bem para você? É porque, queridos, eu até falei com o pastor sexta-feira, a gente está vivendo um tempo, a igreja brasileira está vivendo um tempo que as pessoas estão tão acomodadas com as circunstâncias. Eu tenho que passar por isso mesmo. Irmão, você não tem que passar por nada não. Sabe por quê? Porque a vida abundante que Deus prometeu na sua palavra para mim e para você é aqui, não é no céu não. Porque no céu a gente não vai ter nenhum problema. Mas por que nós estamos passando? Você está passando, você bem disse, mas já faz 1 ano, 2 anos. Ei, mas vai passar. Sabe o que é que Deus está fazendo com você? Forjando o teu caráter, te preparando para a grande obra que Ele tem para você. Coloca para mim aí, vamos caminhar segundo o Espírito. Coloca para mim Romanos 4, 17. Olha só, texto bem conhecido, fala sobre Abraão. Como está escrito, eu constituí por pai de nações. Diante disso, Abraão creu em quê? Em Deus. Em quem, queridos, ele creu? Em Deus. Diga, crer é uma decisão contrária ao que eu vejo e ao que eu sinto. Então não é o que você sente, não é o que você está vendo, irmãos, que vai ditar quem você é. É o que Deus diz da sua palavra e que está dentro de você. Isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, vou te dar um exemplo bem simples. Quando você está doente, teu espírito está doente? Não. Quem está doente é o teu corpo. Teu espírito está o quê? Carregado de palavra, que é o teu homem espiritual. Teu corpo fica doente, teu corpo sente dor, mas o teu espírito não. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O meu espírito, onde a palavra está alocada, onde a palavra está colocada, queridos, se eu exercer a palavra, segundo Isaías 53, 4, que ele diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, queridos, eu vou te dizer, está doendo, fé não nega os fatos, está doendo, estou chorando, tenho dor, mas eu creio que eu já sou curado e sarado. Você entende? Aí ele vai dizer o seguinte, aquele que dá a vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existisse, princípio de fé. Próximo. Abraão contra a esperança, e em esperança creu, olha só novamente, creu em Deus de novo, tornando-se assim ser pai de nações, como está dito a seu respeito, assim será a tua descendência. Deixa eu te dizer uma coisa, essa canção da Tamires fala sonhando os sonhos de Deus. Eu creio nessa noite, queridos, eu creio nessa manhã, meu relógio está para a noite, amém? Eu creio nessa manhã, queridos, Deus restaurando sonhos que estavam adormecidos dentro do teu coração. Coisas que você estava sem perspectiva nenhuma. Queridos, coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua dependência no Senhor.
sonhando não os teus sonhos, sonhando os sonhos de Deus. E eu declaro sobre a tua vida profeticamente, queridos, planos que um dia o Senhor colocou no teu coração, que pareciam estar esquecidos, Deus hoje, pela manhã, vai estar acendendo a luz sobre isso de novo, para te dar esperança. A Bíblia diz aí, trazei à memória aquilo que te dá esperança. Se no meio do percurso você, da tua trajetória, queridos, você o diabo tem tentado te puxar para baixo, tentando fazer com que você naufrague. Hoje é uma noite de Deus pegar pela tua mão, queridos, e te erguer e dizer, filho, olha o que eu tenho para você. Irmãos, é muito maior. Deixa eu te dizer uma coisa, se a resposta do que você quer tivesse por trás dessa porta aqui, irmãos, por trás dessa parede aqui, você derrubava essa parede, você quebrava esse vidro, porque você sabia que a tua resposta está ali, não é assim? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, como esse homem que cria, irmãos, era um homem impossível, impossibilitado de ter filho. Mas ele creu contra a esperança. A esperança é, um dia talvez Deus faça isso, não é fé. A gente vive pela fé, não vive esperando. Porque fé é hoje. O pastor já está crendo, quando ele viu as nossas cadeiras, nós estamos conversando. Eu vou fazer o intercâmbio da fábrica para ele comprar as cadeiras. Vou até tirar minha comissão para ele poder abençoar vocês. Sabe, queridos, quando ele olhou aquelas cadeiras nossas lá, ele disse, eu já vi essas cadeiras nesse lugar. E aí Deus está agora startando através do Paisburg, né? Paisburg, a colocação dessas cadeiras. Mas para que ter cadeira acolchoada? Essa cadeira está tão bom. Irmãos, o diabo tem feito tanta coisa excelente no mundo, por que a gente não pode trazer um conforto para a casa de Deus? Não deixa isso na tua cabeça. Amém? Aí ele vai dizer, próximo. E sem esmorecer na fé, ou seja, sem enfraquecer na fé. Decidindo não olhar para ele, porque se ele olhasse para ele, olhasse para a mulher, você diz, mas como assim? Mas como vai ser? É assim que a gente às vezes está, irmãos, olhando para nós. Esse é o nosso erro. Não olhe para o seu tamanho, não olhe para a sua estatura, não olhe para a sua conta bancária, não olhe para quem você está apoiando, no teu pai que tem dinheiro, sei lá, ou quem, ou no governo, ou em qualquer outra coisa, querido. Deixa eu te dizer, não apoie, não esmoreça, irmãos. Hoje é uma noite de Deus colocar esses planos e os sonhos dele ativados dentro do nosso coração. Para quê, queridos? Para que todo dia você possa se levantar. Não é à toa que quando a gente vai lá e olhar em Gênesis 15, Abraão não estava crendo, irmãos. Mudou tudo aqui, o cenário, glória a Deus. Aí ele disse, vem cá, olha a terra, estou vendo, assim vai ser. Ei, olha os céus, está vendo? Você contar, conto não. Assim vai ser. Ou seja, traz à memória o que Deus já te prometeu. Coloca a palavra dentro do teu espírito, queridos. Para que quando o diabo levantar uma situação, você vai dizer, Deus é muito maior do que isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe uma coisa, uma nota, pastor, que o Senhor tem trazido ao meu coração? Uma palavra bem simples, bem curta, por sinal. Eu estava ministrando semana passada, dando uma aula e ministrando numa igreja parceira nossa, amigo nosso lá de Assis. E no meio da ministração, o Senhor trouxe essa nota. Simples. Mas quando você entende ela e pega ela pela fé e entende a revelação que está por trás dela, é salvação. Posso dizer? Vai valer a pena. Amém, irmã? Glória a Deus. Obrigado, a senhora me ajudou. Vai valer a pena o quê? Toda essa pressão. Vai valer a pena todo o sacrifício. Vai valer a pena todo o quê? Todo o choro. Sabe por quê, irmãos? Oh, aleluias. O nosso lugar já está garantido na eternidade, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. É porque a gente está olhando para cá. Ei, não, olha para cá, queridos. Olha para lá para frente. Saiba que Maranata, hora vem, Senhor Jesus está muito perto de voltar, irmãos. E isso tudo vai passar, as dores vão passar, o sofrimento vai passar, o cansaço vai passar, a decepção vai passar, as dores vão passar, tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. O Senhor está nessa noite restaurando dentro de nós essa convicção de uma eternidade, irmãos. Dessa convicção que é muito maior o Deus que eu e você servimos. Que é muito maior o problema ou qualquer outra circunstância, porque Deus é maior e Deus está comigo e com você. Não é à toa que esse versículo de Salmo 126 diz, com efeito, e ele reforça, com efeito tem feito o Senhor grandes coisas por nós. Eu vou ficar triste? Não, eu vou decidir. Irmãos, se alegrar é uma decisão.
Se alegrar é uma decisão. Diga, se alegrar é uma decisão. Coloca aí, Tiago. Tiago 1, 2. Oh, aleluia. Eu acho que eu sei, não sei se eu venho para aqui hoje. Aleluia. Deixar o Espírito fluir, amém? Irmãos, considere por motivo de alegria. Até aí está tudo certo, não está? Oh, aleluia. Você pode celebrar? Aleluia. Eu quero ver se essa celebração vai ser a mesma coisa. Vamos terminar o versículo? O fato de passar por diversidades. Aleluia. Amém, pastor. Você entende, queridos, que existe um paralelo aqui? Como é que eu me alegro na dificuldade e na pressão? Quando eu sei quem eu sirvo. Quando eu sei o Deus Todo-Poderoso que me tirou, como o pastor disse. O pastor era da farra, eu também era, irmãos. E às vezes a gente está na igreja, o louvor está aqui, sabe, consagrado, o óleo descendo da unção, e o irmão está aí do outro lado, batendo um pé. Eu acho que não é justo. Sabe por quê, queridos? Mas o que vão pensar de mim? No mundo, irmãos, a gente dançava, bebia, enchia a cara, ficava bêbado. Você já viu bêbado andando e dançando? Ele nem te conhece, ele fala contigo, diz que é teu irmão, um bêbado. Não é assim? Não é assim? Quem já encontrou um bêbado na rua? Ele está fora de si, irmãos. Aí imagina eu e você cheio do Espírito Santo. Quando o problema vier, aí você vai dizer, oh, aleluia, Deus já me livrou disso, Deus já me livrou daquilo, vai me livrar desse de novo. Entenda uma coisa, queridos. Quando o diabo levantar uma situação para mim e para você, você vai dizer, diabo, você não sabe o que você está fazendo. Você está só colocando um degrau para mim poder subir, e subir, e subir, e subir, e me fortalecer, e me fortalecer. E Deus está me forjando, Deus está me preparando. Posso até subir chorando, irmãos, mas eu vou te dizer, eu vou voltar com júbilo, eu vou voltar celebrando, eu vou voltar me alegrando, eu vou voltar dizendo, Deus é bom em todo o tempo e o diabo não presta, irmãos. Saiba disso, do mesmo fim que eu e você nós temos, o diabo também tem, queridos, e o problema do diabo é esse. É porque ele já sabe qual é o fim dele, irmãos. E ele está querendo levar um monte de gente junto. Mas diga comigo, não. Porque nós sabemos para onde nós vamos, queridos. Nós sabemos a eternidade que nos aguarda. Nós sabemos essa alegria que tem estado. Pastor, o senhor está falando em alegria, mas o senhor não tem problema. Irmãos, vamos sentar eu e tu junto, aí nós conversa. O meu gigante não é o gigante do pastor Alexandre. O meu gigante, como é o nome da senhora? Não é o gigante da dona Ângela. Dona Ângela tem os seus gigantes, queridos, você tem os seus. Talvez se ela compartilhar comigo, eu vou dizer, eu tiro de letra isso. Mas se eu for compartilhar com ela, talvez ela, pastor, eu acho que eu não tiraria de letra não. Mas ela tem os gigantes, ela tem as vitórias dela, queridos. Eu gosto de pensar nessas vitórias que nós temos como tem algum atleta aqui? Algum atleta? Eita glória, aleluia. Rapaz, a gente está precisando fazer um exercício físico, irmãos. Aleluia. Estamos muito sedentários. Eu vou ser o primeiro da lista, viu? O senhor ganhou o troféu? O senhor ganhou o troféu como atleta? Já ganhou. Está guardado esses troféus? Ixi. Não vamos complicar a vida do pastor, não. Aleluia, glória a Deus, amém. Por que eu estou falando isso, queridos? O que é aquele troféu? Mara, você me empresta seu colar, por favor? Deixa eu desmontar a irmã ali. Vou usar, o Espírito Santo está nos conduzindo, amém? Ixi, é pesado. Ouro, prata, né, irmão? Aqui, tá, aleluia, glória a Deus. Imagina comigo, queridos, isso sendo um troféu. Amém? Aí vamos imaginar que esse troféu... Vem para cá, pastor, vem cá, vamos fazer melhor. Precisa colocar não, colar não, pastor, só segura, amém? Vamos colocar, o pastor está disposto. Não combinamos nada, amém? Coloca, pastor. Vamos lá, não, vamos fazer melhor, peraí, pastor. O pastor competiu, ok? E ele ganhou. Irmãos, presta bem o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um paralelo do natural, amém? Deu para entender? Para o reino espiritual. Isso não é natural que nós estamos fazendo, amém? Vai se colocando no lugar, aleluia, amém? O pastor ganhou, não ganhou a competição?
Só que, claro, tem algumas coisas que fogem da nossa realidade. Todos nós vamos ganhar, igual ele ganhou espiritualmente. Amém, queridos? Eu estou só trazendo natural, vai pegando algumas coisas. O pastor ganhou, ele não foi merecedor da medalha. Aí, né, ele coloca aqui, então ele recebeu tem até o esquema assim, ó. Deixa eu vir para cá por causa da câmera. Já fica na autoridade. Isso é autoridade, rapaz. Isso é autoridade, amém? Aí o pastor está aqui, ó. Calma, pastor. Ele não ganhou, não foi merecedor, porque creu, porque perseverou, porque não desistiu. Está pegando? Amém. Pois eu sou atleta de Cristo. Eu já é atleta de Cristo, aleluia. Amém, queridos? Ok, passou-se 10 anos. Aí o pastor vai e coloca a medalha de novo no coração dele, aqui no peito dele. O que essa medalha vai dizer para ele? Um dia eu ganhei, não é assim? Um dia eu venci. Meu esposo, você entende? É assim que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje, queridos. Trazendo à memória as vitórias que você já teve para dizer para o diabo: ei, diabo, eu já venci. Eu já venci. Qual era o esporte que você praticava? Atletismo e futebol. Pronto, atletismo. Eu ia fazer 100 metros rasos, 200 metros rasos, né? Corrida, alguma coisa assim. Não sei se é o seu caso. Amém, queridos? Então essa medalha hoje, para Cristo, é eu e você. Nós somos a medalha para Cristo, para o inferno ver. Que Cristo nos resgatou, queridos. E hoje o diabo olha para mim e para você com inveja. Porque ele não tem a posição que eu e você nós temos. Então por isso que nós somos mais que vencedores. Porque Cristo conquistou para mim e para você isso aqui. E ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é ser mais que vencedor, ó. Cristo foi para a cruz, morreu. Ok? Uma morte, sofreu, que era para mim e para você. Aí o que é que ele fez? O pastor, hoje como uma nova criatura, não fez nada. Ele só creu no que eu fiz. Vamos colocar que eu sou Cristo. Aí Cristo fez o quê? Alexandre, agora, a partir de hoje você é mais que vencedor. O que é que o pastor Alexandre fez, irmão? Diga nada. Só creu em mim. Diga, só creu em Cristo. É por isso que ele é mais que vencedor. Porque eu venci a morte, eu venci a dor, eu venci tudo que o diabo vence, que ele venceu por mim e por você. E ele fez isso na minha vida e na tua vida, ó. Você não precisa sofrer, você não precisa morrer, você não precisa se desesperar, porque você sabe que se Cristo, queridos, deu a sua própria vida por amor a mim e a você, o que esse problema ou essa situação Deus não pode fazer. Claro que Ele pode, e irmão, eu vou te dizer uma coisa, melhor ainda fica a cereja do bolo, claro que Ele vai fazer. Porque se Ele fez o que fez na cruz do Calvário, o que Ele não vai fazer para mim e para você hoje, que estamos numa nova aliança, agora o que eu preciso... Qual vai ser o segredo disso? Entender o que Ele fez, queridos. Saber o que Ele fez. Me alegrar com os feitos do Senhor. Por isso que o pastor Alexandre hoje celebra. Por isso que ele quase que ministrava a minha ministração. Mas estamos no mesmo espírito, falando sobre alegria. Alegria em meio às dores. Irmãos, Tiago diz, e eu vou te dizer uma coisa. Tudo que está na Bíblia, queridos, se está na Bíblia é porque eu e você nós podemos. Coloca aí 1 Coríntios 10, 13. Eu acho que é isso. Pode sentar, pastor. Deixa eu só tirar aqui. Palmas para o pastor, aleluia. Pastor gostou da medalha, viu? Isso mesmo. Vamos ler todo mundo comigo. Vamos lá, olha só esse versículo. Não, vamos lá, irmão. Segura. Quem já passou por alguma enfermidade aqui? Problema financeiro. Aí pode até aumentando a mão, irmão. Se você quiser, mão, pé. Decepção. Tristeza. Todos nós passamos, queridos. Aí ele diz, ó. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse como os homens. A gente vai passar por tudo isso, irmãos. Mas ele vai dizer, vamos lá. Mas... Quem é fiel? Quem é fiel? Quem é fiel? Por que a gente fala 3 vezes ou 4 vezes, irmãos? Para que você se convença. Por isso que você tem que chegar no espelho e dizer, rapaz, eu sou bonita, eu sou poderosa no Senhor, eu sou fiel, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Isso vai trazer o que para você? Convicção, irmãos. Por mais que ninguém fale, mas você falando para você mesmo, você gera convicção. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Mas Deus, e ele
Parou. Quem não vai permitir? Quem? Não, eu não entendi. Quem? Não vai o quê? Permitir. Dá sequência, pode ir. Ops. Ou seja, você não está no final da estrada, irmãos. E eu vou te dizer, se você chegar no final, não souber o que fazer, deixa eu te dizer, Deus prepara, queridos, um caminho para você passar. Por quê? Porque Ele é Deus, irmãos. Deus vai permitir que a gente vá até na nossa própria força, até certo ponto. Mas Ele sabe que a gente não vai conseguir daqui por diante. Porque está muito difícil, está muito pesado. Meu coração tem se entristecido. Aí Deus entra em cena. Aí a história muda, irmão. Irmãos, quando Deus... Quem já provou? Quando Deus entra no cenário da tua vida, ou de uma situação, e o quadro muda. Quem já provou disso? Isso é o agir de Deus na tua vida, irmãos. E deixa eu te dizer, o mesmo livramento que Deus te deu ontem, semana passada, é o mesmo Deus hoje, porque Ele é o mesmo hoje e sempre. Ou seja, Ele não muda. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem varia é nós. Quando está tudo bem, eu chego. Uhul! Mas quando as coisas não estão bem, eu já não adoro do mesmo jeito. Eu já não quero ler a Bíblia, porque eu estou triste. Deus, tu sabe, Ele vai dizer, eu sei. Deus, irmãos, Deus me conhece, te conhece. Deus me conhece mais do que a minha própria esposa me conhece. Amém? Mas vamos terminar? Vamos lá. A gente paramos em quê? Isso posso suportar antes. Quem vai providenciar? Que é fi. Irmão, você devia celebrar. Obrigado, Mário. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente quer mexer isso com você, quer te ativar isso dentro de você, quer te tirar da zona de conforto. Irmão, dá uma glória a Deus. Irmão, celebra. Irmão, dança. É porque a gente sabe como o diabo tem levantado isso na vida das pessoas. Porque o que é que acontece, queridos? A gente pensa, começa a pensar, ó, com certeza, eu estou ministrando ao teu coração, ao teu espírito, você está lembrando de coisas, Deus está tratando coisas no teu coração, dizendo, está vendo, filho, eu sou fiel. Eu te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. Por isso é o pastor pregando, irmãos. Toda vez que você chega aqui, Deus quer te compartilhar alguma coisa ao teu coração. Talvez não seja o que você quer ouvir, mas talvez só seja o que você precisa ouvir. Existem duas diferenças. Aí Ele vai dizer, vamos lá, Ele mesmo providenciará o quê? Para que você possa suportar. Quem já tinha lido esse versículo? Só que interessante, a Bíblia diz que ela se renova toda manhã. A gente lê esse versículo, queridos. Esse versículo tem que estar na tua cabecinha, no teu espírito. Porque quando você lembrar que Deus é fiel, que Deus é o teu escape, que Deus é o teu refúgio, que Deus é a tua proteção, que nenhum mal vai vir sobre você. Salmo 91 diz que 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas você não vai ser atingido. Irmãos, nós temos, deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Isso eu tenho essa consciência. Nós temos palavras suficientes para todo dia nos alegrarmos, queridos. Você não tem? O tempo que você está nessa igreja? E por que eu estou um dia, 2 dias, assim, em sequências de tristeza no coração? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ativar essas palavras que estão dentro do meu coração, queridos. Para que isso me dê esperança todos os dias. Você sai para trabalhar porque você precisa cumprir você tem um compromisso com o teu patrão, não é? E no final do mês você quer receber o seu salário para honrar os teus compromissos, não é assim? Quando esse período que a gente estava bem frio, irmão, você quer ficar em casa. Mas quando você lembra, eu tenho um compromisso. Irmão, da mesma forma que eu e você temos olha, pega isso. Da mesma forma que nós temos um compromisso natural, da mesma forma, queridos, Deus tem um compromisso na sua palavra para fazer acontecer na minha vida e na sua vida. Mas, pastor, por que ainda não aconteceu? Será se eu estou me posicionando na palavra? Porque essa canção de Tamires diz que Ele sustenta tudo pelo poder do seu nome. Pelo poder da palavra, Ele sustentou todas as coisas. O que vai te sustentar todos os dias, queridos, é essa palavra que você tem recebido nesse lugar. Que com certeza, queridos, você tem sido muito bem alimentado. Amém? Olha só o que Josué 4:24 disse. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão forte do Senhor, a fim de que tem mais o Senhor, vosso Deus, todos os dias. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. É a mão forte do Senhor te erguendo todos os dias. Sabendo que Ele é aquele que renova as tuas forças, irmãos. Sabendo que é aquele que diz, ei, eu tenho uma promessa para você, fica fiel, fica firme, não desiste. Não fica como o pastor disse, irmão, você chegou cabisbaixo, rapaz, ergue a cabeça.
Saiba que tem um Deus que é por você todos os dias. Saiba que tem um pastor que ora por você. Saiba que tem um pastor que honra a tua vida. Sabe, queridos, eu sei, irmãos. A gente tem uma alma que ela precisa ser tratada. A gente estava até falando ali na mesa, tomando café. Recentemente eu falei um pouquinho isso no meu trabalho, sobre a mente, sobre a renovação da mente, sobre inteligência emocional para os nossos vendedores lá. Como as pessoas hoje em dia, queridos, eu vou te dizer, e o diabo está querendo trazer isso para dentro da igreja. Depressão, angústia, tristeza. Não é assim? Você não tem visto isso? Qual é o mal desse século, queridos? A depressão. Pessoas estão sendo aprisionadas e o diabo está se aproveitando disso. Por isso, queridos, nós sempre precisamos estar atentos ao que nós pensamos, ao que nós meditamos e ao que nós falamos. Eu não consigo. Não vai dar certo. Está vendo, Deus? Olha o que está acontecendo comigo. Deus está dizendo, ei, fica com a minha palavra. Como o próprio Tiago falou. Ei, fique alegre quando você passar por situações. Isso traz para mim o quê? Eu estou no caminho certo. Eu não vou olhar para trás. Está doendo, está ruim, está difícil, mas eu vou conseguir, porque Deus é por mim. Porque Deus é comigo. Diga para o teu irmão, diga, irmão, Deus é contigo. E como o pastor falou, e a gente sabe, queridos, tem pessoas que são mais alegres, tem pessoas que são mais tímidas, mas não deixa, queridos, essa timidez te parar ao ponto que você não tenha poder para falar, queridos, e declarar a palavra sobre a tua vida. Porque o diabo quer, realmente cegar, o diabo quer te calar. Eu não sei se eu falei isso, mas o Espírito Santo está me lembrando. Quando Paulo e Silas estavam presos, queridos, eu não sei se eu falei isso da outra vez, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Irmãos, o que é que estava preso? Eles estavam presos em quê? Nas mãos e nos... Não foi isso? Não está assim na tua Bíblia? Mas o diabo não parou o quê? Irmãos, o diabo não vai parar os teus pés nem as tuas mãos, ele quer parar a tua boca. De quê? De fazer o que o próprio Abraão fez. Volta lá, Romanos 4, 19. Portanto, Romanos 4, 19. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ou seja, você reconhece, eu estou passando por isso, mas não vou ficar assim. Eu estou vivendo isso, mas esse não é o fim da história. Irmãos, quem bota o último ponto na tua história é o Senhor, não é o diabo, queridos. Então, deixa eu te dizer hoje, isso não é o fim da linha. Onde você está hoje não é o fim da linha. Deus tem muita coisa para você fazer, irmãos, para você experimentar. Eu vou te dizer, está doendo, está chorando, está triste, fica firme, irmãos. Não desiste. Deixa a alegria te contagiar. Mas eu sei que você está passando por isso, pastor. Mas eu não consigo entender como é que você fica alegre. Rapaz, eu fico alegre porque a palavra é a minha fortaleza. Porque a palavra é o meu sustento. Aí olha só o que ele fala aqui. Porque tinha aproximadamente 100 anos de idade. E o ventre de Sara já estava sem vigor. Próximo. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa. Gostei dessa versão. Irmãos, não deixa o diabo dizer que você não vai conseguir o que Deus te falou. Não deixa, queridos, porque ele vai. E eu vou te dizer, quando não é um diabo, é um parente. Eita, glória, Deus está falando. Não é assim? Mas um parente, irmão, Deus usa até um parente, irmão. Como o diabo também usa se der lugar. Pedro falou, depois disse, não, Senhor, não, Senhor, eu te amo, depois negou, Senhor. Então, irmãos, aí ele vai dizer, mas foi fortalecida em sua fé, fazendo o quê, irmãos? Fazendo o quê, irmãos? Não, você não entendeu. Fazendo o quê, irmãos? Está difícil, irmão. Está sem força. Dá glória a Deus, irmão. Mas eu preciso resolver. Irmãos, vai dar glória a Deus antes. Depois tu sai para resolver, tu vai ver Deus conduzindo anjos em tua volta e abrindo os caminhos para você passar, irmãos. Mas eu já li esse versículo. Isso, Deus está falando de novo esse versículo para você.
Porque Deus quer me alcançar, queridos, e quer te alcançar nessa noite, nessa manhã, aleluia, glória a Deus. Você entendeu, amém? Me ajuda, amém, irmão? Nós ainda não temos o culto domingo de manhã lá, então, a chave. Deus quer fortalecer os teus braços hoje pela manhã, queridos. Para dizer, ei, vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus não vai me deixar só, não me deixou só e nunca vai me deixar só. Isaías diz, pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas todavia eu não me esquecerei do Senhor. Irmão, você já imaginou uma mãe esquecer do seu filho? Pois é, irmão, pode esquecer. Porque a Bíblia está dizendo que pode, e a gente vê hoje mães abandonando filhos. Mas deixa eu te dizer, queridos, todo mundo pode virar as costas para você, até os seus parentes. Mas tem um, queridos, que vai te sustentar todos os dias e vai erguer os teus braços todos os dias, para que você não naufrague. Está doendo, estou chorando, estou triste, estou angustiada, mas o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Coloca o Salmo 91, que é um salmo tão lindo, tão poderoso. Mas deixa eu te dizer, queridos, esse Salmo 91, vou até desligar aqui, que eu já vou estar entregando para o pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e faz o quê, irmão? Deus quer trazer descanso para você, irmãos. Mas como é que eu vou descansar com tanta coisa para resolver, irmãos? Enquanto você descansa, voluntários, enquanto vocês servem, Deus está cuidando das tuas coisas. Eu aprendi uma coisa, querido, servindo ao Senhor. Quando eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas coisas, queridos. Oh, aleluias, irmãos. Oh, aleluias. Enquanto eu estou fazendo para o Senhor, irmãos, o Senhor está trabalhando. Ah, mas se eu não faço, o Senhor não está cuidando. Claro que Ele está cuidando, irmãos. Fique em paz. E se você está aqui, não se voluntariou e já está aqui há muito tempo, como eu sou de fora, eu até brinquei com o pastor, eu vou falar coisa que eu não posso falar na minha igreja, né? Porque eu, como pastor, eu vou trazer um outro varão, um outro vaso para falar, amém? Já que você está aqui, irmãos, e não está servindo, cuida, vai servir, irmãos. Você vai ver como é que você vai crescer. Você vai ver como você vai se fortalecer no Senhor, como o crescimento, independente de qual área você vai trabalhar na igreja. Como você vai crescer e vai se desenvolver. Aí ele diz, ele descansará à sombra do Onipotente. Próximo. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Próximo. Ele me livra do laço do caçador e da peste mortal. Quem te livra, queridos, o Senhor. Por quê? Porque, irmãos, o princípio de tudo está lá em cima, no primeiro versículo. Abrigo, descanso. Quando eu reconheço onde eu estou, queridos. Abrigado. Tem um guarda-chuva aqui? Alguém consegue um guarda-chuva? Tem não, né? Sombrinha, com alguma coisa? Tem não, né? Não choveu, né, irmão? Quem vai vir com sombrinha? Ô, pastor, pergunta. Tem, essa irmã, traz cá, irmã, vem cá, corre. Essa é prevenida, irmão. Palmas para ela, palmas para ela. Aleluia. Eita, pronto. O pastor está na... Irmãos, fiquei bom. Obrigado, irmã. Irmã, a senhora salvou a ministração hoje. Amém. Olha, Deus comunica tudo, queridos. Está eu e você. Vivendo desse jeito, queridos. Tentando acertar na vida. Tentando dar certo na vida. Você entende? E na força do seu braço você está cansando. E Deus está te dizendo, ei, vai hoje para o meu abrigo. Fica lá. Descansa. E saiba que eu sou Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque esse descanso, Ele vai te livrar. Próximo. Ele vai cobrir com as penas sobre as suas asas. Você se encontrará em refúgio. A fidelidade dele será um escudo e proteção. Oh, irmãos. Aleluias. Por quê? Porque você está no abrigo do esconderijo do Altíssimo, queridos. A sombra do Onipotente descansando. Próximo versículo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Próximo.
nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Próximo. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser o quê? Atingido. Por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, quando não estiver dando certo, quando as coisas estiverem tudo contrário, irmãos, olha para o alto, rapaz, eu estou no esconderijo. Não estou não, eu estou querendo fazer na força do meu braço. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o esconderijo. Oh, como aqui é. Irmãos, Mateus fala que o teu pai que te vê em secreto, ele diz o quê? Fecha a porta do teu quarto, vai orar ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai vai te galardoar. Por quê? Porque eu estou habitando. Irmãos, você é uma habitação, irmãos. Quando o pastor saiu nessa condição de mais que vencedor, ele já foi para lá, queridos, para esse esconderijo. Por quê? Porque esse esconderijo vai ter descanso, vai ter renovo, vai ter livramento, vai ter forças renovadas. Olha aí, ó. Vai cair, irmão, de um lado e do outro, mas você não vai ser atingido. Próximo. Você simplesmente olhará e verá. Irmãos, fica pronto para olhar e ver o que Deus vai fazer na tua vida. Próximo. E se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio. Próximo. Nenhum mal atingirá, nem desgraça nenhuma chegará à tua tenda. Vamos acelerar o próximo. Aleluia. Porque Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, irmãos. Lembra que eu falei? Você acorda, o diabo levanta furioso para destruir, irmãos. Da mesma forma, o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar. Quando o teu filho sai de casa, quando o teu marido sai de casa, diz: pai, manda anjos guardando ele, protegendo ele, livrando ele. Maridos, a mesma coisa com as suas esposas. Pai, guarda ela, livra ela, porque o diabo quer destruir a tua vida, irmãos. Mas quando você sabe que você está no esconderijo do Altíssimo, descansando no Senhor, sabendo que tem proteção, irmãos, tem proteção, tem provisão, tem descanso no Senhor todos os dias da minha vida e da tua vida. Por quê? Porque Ele é o teu Pai, irmãos. Próximo, vamos lá. Com as mãos Ele vai segurar você, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele te ama, irmãos. Sabe aquele louvor diante do trono? Me ama, me ama, Ele me ama. Eu querendo dar um cantor, aleluia, glória a Deus, amém. Ele te ama, irmãos. Mas pastor, Ele me ama. Sabe por que Ele te ama? Porque Ele deu seu único filho, irmãos, por você, para que você não pereça, mas que você tenha uma vida eterna com Ele. Próximo. E Ele clamará a mim e eu responderei. Olha só, e eu vamos clamar ao Senhor, Ele vai nos responder. Na adversidade estarei com Ele, e eu livrarei e o cobrirei de honra. Sabe o que significa honra? Valorização. Então, queridos, o que Abraão estava fazendo ali, se fortificando no Senhor, dando glória a Deus no Senhor, o que é que o Senhor estava fazendo? Honrando a vida dele, porque sabia, irmãos, nós somos frutos de um homem que perseverou. Nós somos filhos na fé de Abraão. Por isso que ele é o pai da fé, irmãos. Porque um homem foi lá, demonstrou o que tinha que fazer, mostrou o caminho, queridos. Quem já andou por um caminho que nunca andou pela primeira vez? Ou foi? A gente se sente perdido, não é assim? Ou andar, o GPS parou, não é assim, irmão, que viaja? Ixi, agora, o que é que eu faço? Como a gente está dependente do GPS, irmão? Não é assim quando a gente viaja e anda? Eu estou fazendo viagem, estou percebendo isso. Mas já conheço. Mas agora, queridos, eu viajo sem GPS nenhum. Porque eu já sei o caminho. Queridos, as vitórias que você já teve no Senhor, você já sabe qual é o caminho que você deve fazer. Nós já sabemos, pastor, é interessante como a gente já sabe o que precisa fazer. Mas precisa vir alguém lá da Paraíba, no dia de hoje, pregar para você, para te dizer: acorda, tu que dormes. Tem palavra dentro de você para você se despertar. Você pode ficar de pé? Aleluias.